Em uma vila afastada, cercada por florestas antigas e trilhas abandonadas, havia uma estrada de terra que terminava abruptamente em frente a uma casa esquecida pelo tempo. A casa era grande, feita de madeira escura, com janelas quebradas e um jardim engolido por raízes e mato. Ninguém na cidade ousava se aproximar dela. Diziam que ali morava o silêncio, e algo pior. Daniel, um jornalista investigativo, estava em busca de histórias reais para seu novo livro sobre lendas brasileiras. Quando ouviu falar sobre a casa no fim da linha, seus olhos brilharam. A promessa de uma lenda não documentada era exatamente o que ele precisava. Chegando à vila, Daniel notou o olhar desconfiado dos moradores. Ao perguntar sobre a casa, a maioria desviava o olhar ou se afastava. Até que um velho chamado Elias o chamou com um gesto sutil, convidando-o para sentar em um banco de madeira perto da mercearia. "Essa casa, ela chama quem precisa ouvir", disse Elias com os olhos fixos no chão. "E quando chama, não adianta fugir." Daniel sorriu, achando aquilo parte do folclore local. Mas quando perguntou se alguém morava lá, o velho apenas respondeu: "Ninguém vive lá, só a casa. Ela vive sozinha." Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Algo o inquietava. Uma curiosidade quase sobrenatural o empurrava em direção à casa. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ele pegou sua câmera, gravador e lanterna e seguiu pela trilha que levava até a estrada de terra. O caminho parecia mais longo do que o esperado, e a floresta ao redor ficava mais densa a cada passo. Quando a casa surgiu diante dele, uma brisa fria soprou, apesar do calor abafado do verão. A porta da frente estava entreaberta, como se esperasse por ele. E Daniel entrou. A partir da noite em que Ethan encontrou o símbolo esculpido na pedra do porão, algo mudou na casa. O relógio da sala começou a atrasar sempre às 3h33 da madrugada, e o cachorro da vizinha, que antes latia apenas para estranhos, agora uivava sempre que Ethan passava. Curioso e cada vez mais desconfiado, Ethan retornou ao porão no dia seguinte com uma lanterna e uma câmera de celular. Vasculhou as prateleiras cobertas de poeira, até que atrás de um antigo espelho rachado, encontrou uma caixa de madeira trancada por correntes finas, cobertas por inscrições que pareciam letras. Mas se mexiam sutilmente quando ele as encarava por muito tempo. Com um alicate, quebrou as correntes. Dentro da caixa havia um caderno de couro preto, duro e rígido como se estivesse ressecado com o tempo. Ao abrir, as páginas exalavam um cheiro metálico e úmido. A caligrafia era trêmula e feita com tinta escura, que mais parecia sangue seco. O diário pertencia a Mara Ainsworth, uma mulher que viveu na casa há mais de 100 anos e que descrevia encontros com entidades do véu profundo e um ritual para resgatar um nome esquecido da eternidade. Ela afirmava que todos os moradores da casa pagariam um preço por viverem ali. A dívida do pacto foi selada com um nome antigo, enterrado sob esta fundação. Ethan, cético mas assustado, decidiu investigar nos arquivos públicos da cidade. E ao acessar registros antigos do terreno, descobriu algo ainda mais perturbador. A casa fora construída em cima de uma capela destruída em 1844, local de culto de uma seita chamada Ordem do Sopro Final. O nome da seita fora banido dos registros e documentos originais. Em uma anotação escondida nas bordas do diário de Mara, ela escrevia em letras tremidas: "Se o nome for dito, ele voltará, e todos os que o ouvirem pertencerão a ele." Naquela noite, Ethan teve um sonho. Ele estava preso em uma floresta de corpos pendurados pelas raízes, onde todos sussurravam em uníssono um único nome, que ele não conseguia entender, mas que parecia ecoar dentro do peito como um tambor ancestral. Acordou suando frio, e do lado de fora da casa, alguém, ou algo, o observava. Ethan passou o dia seguinte trancado em seu quarto, relendo cada linha do diário de Mara. A sensação de ser vigiado aumentava, como se os olhos da casa estivessem vivos. Em um dos relatos mais antigos do diário, Mara descrevia a aparição de um
homem sem olhos, que a observava da janela durante noites sem lua. Ele não batia na porta. Ele esperava. Intrigado com a referência à antiga seita, Ethan voltou aos registros públicos. Após horas vasculhando microfilmes e jornais antigos, encontrou uma carta de um dos fundadores da cidade, falando sobre os sacrifícios da colina. Era datada de 1844, o mesmo ano em que a capela foi destruída por um incêndio inexplicável. A carta dizia: "Nós selamos o nome com terra e sangue." Mas ele fala nos sonhos. Ele quer ser lembrado. Ao voltar para casa, Ethan encontrou a porta do porão aberta. Ele tinha certeza de tê-la trancado. Ao descer, encontrou algo novo. Marcas de unhas arranhando o chão de madeira, partindo do centro do porão até a parede, onde antes havia apenas pedra. Agora, uma fenda se abria ali, estreita, como se a casa estivesse sendo escavada por dentro. Do interior da fenda vinha um som fraco, sussurros, repetitivos, chamando seu nome. Ethan tentou registrar com o celular, mas o vídeo mostrava apenas estática. Sentiu o ar ficar denso, pesado. Saiu correndo, mas ao subir a escada, algo o fez parar. No topo, parado na cozinha, havia um vulto escuro. Silhueta de um homem. Sem olhos, sem boca. Apenas uma mancha negra onde deveria haver um rosto. Ethan caiu de costas, desmaiando. Acordou horas depois. O vulto havia desaparecido, mas no chão, ao seu lado, estava escrito com carvão: "Diga meu nome, Ethan." Ethan acordou no chão da cozinha, a cabeça latejando. No espelho quebrado ao lado da geladeira via seu reflexo, mas ele se movia com atraso, como se estivesse sendo controlado. Ele não estava mais sozinho dentro de si. Desesperado, ligou para o único professor de história da cidade que estudava cultos antigos, Dr. Rainer. Quando mencionou o nome da família que construiu a casa, Rainer ficou em silêncio e disse: "Se você está ouvindo vozes, saia dessa casa agora. Há um nome que não deve ser pronunciado. É um pacto de sangue. Um demônio selado pela língua e pela memória." Antes que pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Ethan voltou ao porão. A fenda agora estava maior. Dentro dela, encontrou um antigo altar com símbolos esculpidos. E ao centro, um espelho oval, todo emoldurado com ossos. Ao tocá-lo, foi puxado para dentro de uma visão. Um ritual macabro realizado séculos atrás. Homens encapuzados, mulheres em transe. E no centro, uma criança sendo oferecida em troca de poder. O nome do ser? Impronunciável. Mas ele exigia sacrifícios periódicos para manter o poder da linhagem viva. Ethan compreendeu. Sua família havia selado o pacto e ele era o herdeiro. Quando voltou à consciência, em sua pele estava tatuado em brasa: "Você é o próximo elo." Correr não adiantaria mais. O nome estava dentro dele. A casa, o espírito, o pacto. Tudo o reconhecia como parte da linhagem. E o próximo sacrifício deveria ser feito logo. No espelho do altar surgiram 3 palavras escritas em sangue: escolha ou sofra. Ethan sentia as vozes crescerem dentro dele. As paredes da casa murmuravam seu nome. O relógio parara às 03:33 da madrugada. O momento do vazio, como dizia o diário antigo escondido sob as tábuas do assoalho. Ele tentou fugir, mas a floresta ao redor da casa parecia se fechar. Não importava quanto corresse, sempre voltava para a varanda. O pacto não se romperia sem um sacrifício. E ele sabia. Ou se entregava, ou oferecia alguém no lugar. Lembrou de Clara, a amiga que o alertara semanas antes para não ir até aquela casa. Seria ela a oferenda perfeita? Ele balançou a cabeça desesperado, lutando contra os pensamentos que não pareciam mais seus. Foi então que viu o espelho brilhar. Nele, Clara já estava amarrada, chorando. Mas algo mudou. Ethan se olhou e viu que já estava com os olhos negros como piche. A entidade havia tomado conta. Num último lampejo de consciência, Ethan se jogou sobre o espelho, quebrando-o. Gritou em agonia enquanto o chão rachava. A casa inteira tremeu.
O pacto foi rompido, mas não sem preço. No jornal da semana seguinte lia-se: incêndio consome casa histórica. Corpo carbonizado encontrado ao lado de altar ancestral. Mas o mais estranho, o espelho nunca foi encontrado. E todas as noites, às 03h33, Clara ainda sonha com Ethan chamando por ela. Se você sentiu um arrepio na espinha, inscreva-se no canal, porque isso é só o começo. Comente aqui embaixo. Você se sacrificaria ou entregaria outra pessoa? E se quiser descobrir como transformar histórias como essa em uma renda online, veja os links na descrição. Você vai se surpreender com o que é possível.